Bom Bom dia, dia. Edgar. Bom dia, Edir Paixão, que é o nosso convidado especial deste Fora de Caixa. O Edir Paixão está nos falando de Fortaleza, no Brasil. Ele é tenente-coronel da Força dos Bombeiros em Fortaleza. Então, é uma presença aqui de peso neste dia em que vamos falar sobre o suicídio. Não é? Muito obrigado, Edir Paixão, coronel, tenente-coronel, digamos, das Forças dos Bombeiros. Sabemos que acordamos, esta hora, o fuso horário é bastante grande, então devia estar na cama, provavelmente, mas também agradecemos bastante pela sua honrosa presença aqui neste Fora de Caixa. Muito obrigado também. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês. Tá, muito obrigado. Muito Então, feliz. indo direto à questão do suicídio, começaríamos mesmo por definir o que é suicídio. Excelente. Existem várias conceituações acerca do suicídio. O Edgar, né, que é um sociólogo, ele deve ter lido o livro O Suicídio, de Émile Durkheim, francês, que ele vai falar sobre o desejo de um indivíduo de exterminar a sua vida de forma consciente e voluntária. Se ele, por algum motivo, ele é interrompido por alguma força externa, alguém que venha salvar, ou uma corda, por exemplo, num caso do enforcamento, que se rompe, diz que houve uma tentativa. Mas o indivíduo também, tentando atentar contra a sua própria vida, por exemplo, com arma de fogo, que ele, quando fecha os olhos apontando essa arma para sua cabeça, lembre-se de alguém muito querido, de uma filha, de uma esposa, de uma mãe, e naquele momento ele desperta, não posso fazer isso, também é uma tentativa, e foi interrompida por uma força interna. Tá? Então, para a Organização Mundial de Saúde, o suicídio, tá? Existe uma publicação da Organização Mundial de Saúde chamando Prevenindo o Suicídio, um Imperativo Global. Não existe em português, existe em espanhol e em inglês, tá? E ele vai dizer que o suicídio é o ato deliberado de se matar, tá? E aí eu gosto muito de aliar essa conceituação com a visão de Durkheim, do sociólogo francês, porque ele vai nos trazer essa ideia da consciência e da voluntariedade. Tá? Existe um psicólogo americano que é conhecido como o pai da suicidologia, a ciência que estuda suicídios, que é chamado Edwin Schneiderman, que ele vai dizer que eu preciso realmente dessa consciência e voluntariedade para poder estar realizando uma tentativa de suicídio ou consumando um suicídio. Tá? Então, então neste caso, a pessoa voluntariamente, psicologia e a organização. A pessoa voluntariamente decide matar-se ou então tentar matar-se, não é? Exato. Tem que ter uma consciência e uma voluntariedade. Tá? Quais são as causas deste suicídio? Essa sua pergunta é excelente, Gilberto, porque muitas vezes nós confundimos causa com gatilho. Nós aprendemos, nessa mesma publicação da Organização Mundial de Saúde, que eu falei agora, existe uma abordagem que fala o seguinte, que o suicídio ele tem múltiplas causas. Nós somos seres que estamos interagindo de forma psicológica, sociológica, antropológica, com a segurança, com várias forças na sociedade, tá? E que também são internas na nossa mente, como uma questão da psicologia. Então, eu não posso dizer que existe uma única causa. Aquilo que nós chamamos de causa, geralmente é um gatilho. A pessoa está sofrendo muito, tem problemas financeiros, tem problemas de ordem psicológica, sociológica, e de repente acontece uma coisa que dispara a crise suicida, perda do emprego, o rompimento conjugal amoroso no casamento, e aí aquele gatilho dispara essa crise, é como se tivesse a pessoa pressurizada, fosse um copo d'água cheio, vem uma gotinha, faz transbordar, tá? Então aquilo que a gente chama de causa geralmente é o gatilho, tá? Em inglês trigger, tá? Então existem múltiplas causas, é multideterminado, é plural, como a gente costuma dizer. Importante esse conhecimento, Gilberto e Edgar, porque a gente conhecendo isso, a gente não vai dizer que o indivíduo se matou, a pessoa se matou porque acabou o casamento ou porque perdeu o emprego, aquilo foi um gatilho. Houve uma série de causas por detrás disso que levaram essa pessoa para esse ato. Então, quando a gente enxerga assim... Em alguns momentos até fala-se de obra de diabo, interessante. Então, essa ideia, Gilberto, é uma ideia muito fechada sobre o fenômeno que é complexo. Tá?
Eu não posso querer atribuir ao diabo ou a Deus uma questão que ela nos envolve. E até porque, se você acredita em Deus, se alguém que está nos ouvindo agora, Gilberto Edgar, acredita em Deus, vão concordar que nós temos nosso livre-arbítrio também, de ação. Tá? Então é importante que a gente tenha também nossa alta responsabilidade para com isso. E entender o outro também sem um julgamento, né? A gente muitas vezes quer julgar, quer dizer, olha, a causa foi essa, foi a culpa do fulano, foi a culpa da perda do emprego, etc. Porque a gente quer achar vilões. É o que a gente chama no Brasil de bode expiatório, Gilberto. Não sei se vocês usam essa expressão aí em Moçambique, né? A gente quer colocar a culpa em alguém. Tá? Não, vamos tentar olhar de uma forma mais científica para a coisa. Tá? Agora, óbvio, a própria Organização Mundial de Saúde, ela fala de uma espiritualidade, mas ela fala da espiritualidade como proteção contra o suicídio, porque se acredita numa vida além daqui, e não como uma força maligna, que é uma questão histórica. Tem um livro muito bacana, Gilberto, chamado História do Suicídio, que é de um francês também chamado Georges Minoir, que ele vai falar que por muitos anos se acreditou numa possessão demoníaca em relação a isso. E hoje a ciência tem demonstrado que, óbvio, temos a nossa espiritualidade. Eu, particularmente, acredito na vida após aqui, mas sou um cientista. E como cientista, eu tenho que trabalhar com a ciência dentro da saúde pública. Okay? Bom, vou lançar essa questão, mas depois vou pedir a contribuição de Edgar também, já nesta questão. Portanto, para além de milhares de mortes mundiais pelo coronavírus, existe um número invisível de doença, portanto, esta doença, estamos a falar do suicídio, né? E de acordo com um estudo de uma universidade de Michigan, e divulgada pelo Laudai, o índice de pessoas que se matam cresceu 32% durante a quarentena. Portanto, isto é caso para dizer que o suicídio tornou-se um grande aliado do coronavírus, portanto, nesta pandemia atualmente. Muito bem colocado. Comentário sobre isso, Edir, eu queria pedir que fizesse um cruzamento, porque há uma coisa muito interessante acontecendo. Em Michigan, o suicídio está se elevando. Entretanto, se a gente contornar para o Japão, que tem sido um dos países mais conhecidos em termos de suicídio, está vendo o efeito contrário, está vendo redução em cerca de 350 e tal de suicídio. Como é que a gente interpretaria este momento? Como é que você que estuda suicídio... Exato. Eu acabei de falar que o suicídio é um fenômeno complexo, ele tem uma complexidade. A quarentena para um determinado tipo de grupo social, você que é sociólogo, Edgar, sabe que é diferente para outros. Por exemplo, no Brasil, quem é classe média no Brasil, quem é classe alta, tem internet, tem Netflix, tem Spotify, está se alimentando. Quem é das classes mais pobres, com menos poder aquisitivo, quando eu falo pobre no poder no sentido financeiro, né? Não no sentido espiritual, que você pode não ter recurso financeiro, mas ser uma pessoa rica de conhecimento, né? Espiritualizada, etc. Mas ela não pode estar passando fome, digamos, porque não está com alimentação, está proibido o comércio, né, a movimentação. Então, é diferente, a quarentena é diferente para níveis sociais e para países e para comunidades. Então, a experiência realizada em Michigan deve ter elementos que nós desconhecemos, Edgar. E já no Japão, eu li uma matéria, foi muito bom você ter falado sobre isso, porque eu ia falar sobre isso, Edgar. A pressão na escola é muito forte, a pressão no trabalho é muito forte, a tradição da cultura japonesa era muito forte. Eu, inclusive, li um livro de um jornalista brasileiro chamado Fernando Moraes, Edgar, que vai falar sobre a questão de o pós-guerra, pós-segunda guerra no Brasil, que muitos japoneses não aceitaram a derrota do Japão. O Japão nunca tinha sido derrotado em 2.600 anos. Então é um povo que tem uma honra muito forte, né? Tem um amor próprio muito forte e tem uma rigidez nas suas tradições. Longe do trabalho, longe da escola, que são dois pontos de pressão, junto da família, Edgar, esses japoneses têm demonstrado que eles se tornaram mais protegidos por essa relação microsocial ali dentro da família. Lá em Michigan, eu já não posso falar tanto porque eu não estudei a realidade de Michigan. Mas eu queria dizer uma coisa sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o único país do mundo, Edgar, onde o primeiro método, o método mais utilizado do suicídio é a arma de fogo.
A Constituição americana garante aos americanos o uso de armas de fogo. Então você vê que as ocorrências envolvendo armas de fogo, como homicídios, tiroteios em massa, e os próprios suicídios são elevadíssimos nos Estados Unidos. Então existe uma diferença também, né? Eu acho que a arma de fogo, talvez, você dentro da sua casa com arma de fogo, tendo uma pressão social, pode te levar a uma tentativa. Eu fiz até algumas pesquisas sobre Moçambique também, se vocês quiserem falar, eu posso falar sobre essas pesquisas um pouquinho, tá? Sim, portanto, estávamos aqui a olhar para duas realidades, tanto são dois países completamente desenvolvidos, mas olhando para os países, digamos, do terceiro mundo, né, que é os países em desenvolvimento, como é que poderíamos avaliar essa questão, como é que nós podemos conceitualizar esta questão de suicídio? E depois também eu gostaria de olharmos para o tipo de assistência social, sei lá, por forma a prevenir, tendo em conta esta pandemia do Covid-19, para não chegarmos a esses extremos que se noutros. E acrescento mais um elemento ao que o Gilberto disse. Então, o Gilberto pede para comentar o terceiro mundo, pede para comentar estratégias de prevenção e assistência, e eu pediria que também procurasse nos mostrar se é possível identificar tendências suicidas, de modo a prevenir, né, como é que a gente pode identificar que essa pessoa tem essa tendência. Então, tem uma complexidade de perguntas para ser aí para responder. Os sinais de alerta, não é? Sinais de alerta, é excelente. Gente, existe uma cartilha da Sociedade Brasileira de Psiquiatria que nos dá alguns sinais de alerta. Eu tenho outros materiais que eu posso passar para vocês, de forma que vocês venham a tentar compartilhar com algumas pessoas que estão nos assistindo e possam entrar em contato com vocês aí em Moçambique, tá? Isso aí fica para depois da live. E com relação a esses sinais de alerta, eles existem sim. Nós somos seres que nos comunicamos, nós temos na natureza, os animais, de uma forma geral, se comunicam. O ser humano mais ainda. E, a meu ver, foi essa capacidade de comunicação inteligente que nos fez nos sobressairmos sobre os demais animais. Tá? Então, nós nos comunicamos de forma inconsciente e consciente, de forma verbal e não verbal, comportamental. Então, se você gostava de jogar bola, por exemplo, Edgar, tá? Ou tocar violão, repentinamente você para de fazer aquela coisa que te dava prazer e se isola, isso pode ser um sinal de adoecimento mental. Isso pode ser um sinal do início de uma depressão. Né? Na saúde mental se chama anedonia, falta de desejo de fazer as coisas. Então, isso pode ser um sinal. Eu falar, por exemplo, Gilberto, quero dormir para sempre. Olha aí, Edgar, quero dormir para sempre. Na mitologia grega, dormir para sempre olha, o deus do sono, Hipnos, e o deus da morte na mitologia grega, Thanatos. Então, morte e sono eterno são iguais. Porque na mitologia grega, Hipnos e Thanatos são irmãos gêmeos. Então, quando a pessoa verbaliza, quero dormir para sempre, isso pode ser um sinal inconsciente de que ela quer morrer. Tá? Quando a pessoa fala, eu não aguento mais, por exemplo, o meu governo. Isso é uma coisa. Quando ela fala, eu não aguento mais nada, ela está demonstrando que ela está já, como a gente diz aqui no Brasil, né, de saco cheio, ele já está no limite, aquele copo d'água cheio com tudo, exato. Aquela gota d'água que vier pode disparar uma crise suicida. Então, existe sinais de alerta. Do ponto de vista do governo, gente, eu pesquisei aqui, tá? Pesquisas científicas no Google Acadêmico, né? Em Sofala, na parte central de Moçambique, né? Em adolescentes, tá? de Moçambique e em idade escolar. E aqui eu observei o quê? Uma tendência mundial. As mulheres tentam mais se matar, mas os homens conseguem mais. E os métodos, olha aí, Gilberto, né? Gilberto que perguntou mais diretamente, os métodos utilizados nessas tentativas, muitas vezes, são métodos menos violentos. Mas, muitas vezes, as mulheres preferem métodos menos violentos e os homens preferem métodos mais violentos. Eu vi aqui o uso de substâncias veneno de rato. Eu encontrei dessas 3 pesquisas aqui, 2 delas evidenciavam veneno de rato. Nós aqui chamamos de ratex. Ratex, né? Exato. Olha aí, Gilberto. Eu tenho que controlar esse ratex. Tá? Uma forma de eu não vender para crianças, tá? Orientar pessoas que fazem essa venda também, de controlar a substância, o ratex, e também orientar as pessoas a poder olhar para quem é que está comprando e tentar enxergar, né? Existem formas de você sentir se essa pessoa, se você quer realmente usar. Existe uma forma de educar a população de que só se usa veneno para rato ou veneno para agrotóxico também, que pode matar a pessoa, em conjunto, em dupla. Essa estratégia foi usada em alguns países da Ásia.
Então, quando a pessoa não estava sozinha, tinha outra do lado, era mais difícil para ela tentar o suicídio. Então, essa estratégia fez com que os números descessem, Gilberto. Então, controlar, tá, esse Ratex e fazer uma estratégia como essa, só utilizar veneno com 2 pessoas da mesma família, pode reduzir. Outra forma também, sendo um pouco mais conciso, né, de a questão da substância, fora o Ratex, alguns medicamentos que podem levar à morte, em vez de vender o medicamento em frascos, vender com um blister, que a gente chama, que é aquela cartela. Porque quando eu vou tirando, a pessoa quer se matar, tira um por um, é mais difícil do que colocar vários rapidamente com um frasco, tá, com um recipiente, e já tomar todos. Então, quando a pessoa toma 1, toma 2, toma 3, ela vai tomar menos comprimidos, a impossibilidade vai baixar, ela pode ser levada ao hospital com chance de vida. Se a pessoa já abre um recipiente, um frasco, coloca 30 e toma de uma vez, vai ser muito mais difícil de ela ser salva. Pode cair também já na tentativa, não é? Não avançar por esse esforço todo que ele tem que aplicar para ter acesso a esse medicamento, né? A esses comprimidos. Outro controle também de medicamentos, né? Não só na forma de vender, e quem é que pode comprar esse medicamento. São estratégias muito fortes que podem reduzir os números de suicídios. Tá? Muito obrigado. Edgar, gostaria de comentar alguma coisa em relação a isto? Olha, eu penso que não tenho muito comentário. Penso que precisaremos abrir um outro momento para discutir o suicídio, principalmente esses dados, né? Porque realmente eu já havia visto esse dado, que os homens suicidam-se mais, apesar de as mulheres tentar ser as que mais tentam o suicídio. Então, penso que é um dado muito interessante, discutir a masculinidade e suicídio. Penso que num próximo momento podemos discutir isto, pode ser bastante essencial, né? Sim, também concordo. Tem muito campo aqui para debate, não é? Para discussão. Então, acho que, Edir, pedimos, por favor, numa próxima ocasião, bem breve mesmo, para voltarmos e conversarmos acerca do suicídio, portanto, e olhar para as masculinidades no seu... As masculinidades, elas têm muito a ver com esse alto nível, né? Alta taxa de suicídio entre os homens. Muito a ver. Exato. Bem, acho que ficou aqui o essencial. Temos, tanto fora de caixa, vai levantar realmente muito debate depois desta conversa. Aqui há muitos elementos, não só para reflexão, mas também para que se tomem medidas que possam contribuir para a prevenção do suicídio, sobretudo nesta altura da pandemia do Covid-19. Muito obrigado, Edir, muito obrigado, Edgar. Lembrar lá em casa que o Edir Paixão fala-nos de Fortaleza, Brasil. Ele é tenente-coronel da Força de Bombeiros lá de Fortaleza. Fica bem, até amanhã. Valeu, Gilberto. Abração, Edgar. Quem quiser entrar em contato conosco aí, que estiver nos assistindo, meu Instagram é @edirpaixão, ok? @edirpaixão. Então, vai poder ter assistência em relação a esse assunto do suicídio? Eu posso responder algumas perguntas e dar alguns encaminhamentos, mostrar o que é feito no Brasil, quem sabe, descobrir alguma coisa que também é feito em Moçambique, porque a gente está sempre aprendendo com os outros, né? Espero um dia até ir a Moçambique, né? A gente tem um curso, Gilberto, curso de atendimento à tentativa de suicídio, que a gente ensina profissionais de segurança pública a ter o seu autocuidado e a saber ouvir e dialogar em ocorrência de tentativa de suicídio, principalmente em locais públicos. Tá? Quem sabe um dia eu posso ir a Moçambique aí, para gente fazer esse treinamento aí. É bem-vindo, Edir. Vai ser muito útil, com certeza. Eu fui em várias partes do Brasil já com esse curso, Gilberto. Quem sabe um dia a gente vai para Moçambique. É um sonho. Tá, muito bem, muito obrigado.